Olá, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula do nosso canal. Hoje nós estamos começando um novo curso de algumas ferramentas que estamos trabalhando ao longo dessas experiências acadêmicas e conhecimento guardado é mesmo que nada. Então, nós estamos aqui hoje para falar de uma ferramenta feita na linguagem JavaScript, mas claro que nós não temos o domínio necessário para esta linguagem e as ferramentas que foram desenvolvidas pela POSIT, em especial o quarto, POSIT, antigo RStudio, né, em termos de empresa, mas que ainda dá suporte ao RStudio. Então, o quarto hoje nos dá o suporte de criarmos a apresentação de slides de forma elegante em HTML. Então, é isso que nós vamos fazer neste curso, trabalhar com este framework chamado Revo.js, do qual o nosso objetivo é fazer a apresentação de slides. Nós temos aqui anotado algumas informações importantes e que nós iremos deixar aqui nos cards para que vocês possam ver videoaulas de cursos que nós ainda estamos ministrando ou que já ministramos anteriormente, depende se o curso ainda está ativo ou não. Então, nós vamos deixar um arsenal de pré-requisitos necessários para você seguir com este curso. Agora, antes de mais nada, a gente tem que fazer a captura com vocês para pedirmos um impulsionamento dessas videoaulas. Então, para isso, nós precisamos fazer com que vocês deixem o seu like e inscrevam em nosso canal para que possamos propagar mais e mais conhecimentos. Dito isso, então, o que é que vai ser necessário para podermos trabalhar com esta ferramenta? Nós vamos precisar, claro, do conhecimento do ambiente R, da linguagem R. Então, nós temos um curso R básico, que dá toda o ferramental básico para que você possa entender sobre a linguagem. Com relação à ferramenta quarto, nós estamos trabalhando com um conteúdo específico de um curso intitulado chamado Que Livros. É a ferramenta quarto sendo utilizada para desenvolvermos livros em HTML, bem como em PDF ou em outras ferramentas, mas o foco é o desenvolvimento de livros. Temos que entender que o quarto é uma ferramenta parecida com o Markdown, o R Markdown, só que com mais ferramentas, melhorada. Então, vamos dizer que seria um R Markdown melhorado. Então, nesse curso Que Livros, nós fazemos uma introdução sobre as ideias de como utilizar o quarto. Então, vai ser necessário também, porque nós vamos utilizar essa ferramenta quarto. Dentro desta, ainda como pré-requisito, nós vamos precisar também de um conhecimento prévio sobre o GitHub, que é uma plataforma que dá suporte ao Git, que é um sistema de, vamos pensar, de Dropbox, só que mais melhorado. É uma forma de trabalharmos com projetos e esses projetos nós podermos ver o que está sendo atualizado nele. Qual é a grande vantagem? É que o GitHub, em particular, ele tem um servidor e nós podemos subir nossas páginas de forma gratuita desde que o código esteja livre, aberto. Então, isso vai ser uma mão na roda para nós podermos desenvolver os nossos materiais. Então, nesse contexto, nós precisamos também entender como é que nós subimos os nossos projetos do RStudio para o GitHub e assim sucessivamente. Então, quem não fez cadastro tem que fazer um cadastro no GitHub para poder ter acesso, etc, etc. Então, para isso, nós temos diversas videoaulas que nós tratamos desse assunto, mas em particular nós vamos deixar aqui um projeto chamado Rapidinhas do R, em que nós vamos dizer as videoaulas para que vocês possam notar
e possam acompanhar essas videoaulas introdutórias para que você tenha suporte também para subir o nosso projeto, que no caso será os nossos slides, para o GitHub. Ok? E aí, sendo assim, eu poderia acrescentar mais alguma coisa? Nós temos 4 videoaulas em que nós fizemos para os nossos alunos da UFSJ uma forma de escrever seus relatórios dinâmicos. E nessas 4 videoaulas, nós fragmentamos elas em ideias dos quais os alunos também passam por esse processo de criar um projeto R e desse projeto R fazer a sincronização do projeto Git, do projeto RStudio para o GitHub. Então, nós vamos deixar também cards para que vocês possam seguir com essas videoaulas. De todo modo, nós vamos criar uma página lá na nossa página profissional, que nós vamos mostrar aqui na sequência, que é justamente do nosso curso Reveal.js, e nós vamos deixar uma seção de pré-requisitos, deixando todas essas videoaulas disponíveis, os links, para que vocês possam acessar antes de adentrar nas videoaulas do nosso curso. Ainda por fim, se você me encontra apenas pelo canal do YouTube, eu vou deixar na descrição desse vídeo, ou nas outras plataformas, vou deixar na descrição do vídeo todos esses links para que vocês também possam se ambientar. Então, nessa primeira videoaula, nós vamos dar todo esse suporte. Ok? Dito isso, eu já quero ir para a nossa página de apresentação. E aqui eu vou apresentar para vocês nossa página. Para quem nos segue nos cursos, já está ambientado com essa nossa página, que é o bendavid.github.io. Então, por aqui, você vai acessar todos os nossos materiais. Por onde é que a gente acessa? Temos diversas opções. Deixa eu só dar uma aumentada aqui, para que a visualização fique melhor. Então, nesse caso aqui, eu utilizo na seção em cursos, nós deixaremos aqui em cursos, aqui veja que nós temos muitos cursos sendo ministrados ou já finalizados, e aqui nós vamos deixar justamente o curso Reveal.js, ok? Temos até já uma imagem ilustrativa de como é que será o ícone do nosso curso. Deixa eu só buscar aqui já para apresentar a vocês, para que vocês se ambientem na imagem que nós vamos trabalhar. É essa daqui, tá? Ó. Então, na hora que vocês visualizarem este ícone num desses cursos que nós vamos acrescentar, né? Você já vai saber que é o nosso curso Reveal.js. Bem, aí a pergunta é, onde é que nós vamos, David, encontrar o curso R básico, que é o primeiro para entender o ambiente R. Então, aqui em cursos, se você vier aqui até o final, nós temos uma setinha, ó. Vim aqui em cursos, primeiro para que a gente possa se ambientar, vim em cursos. Deixa eu vir um pouco mais para cá. Vim em cursos, ó. Aqui, isso. Voltado em cursos, aqui no final tem uma setinha em que nós temos mais cursos. Dentre eles está aqui o Estudando o Ambiente R. Vou clicar dentro dele e vou optar por esse, que foi a última versão que nós ministramos do R básico. Então, aqui eu tenho o R básico. E aqui embaixo, ó, nós podemos vir aqui na lateral e nós temos todas as 26 videoaulas que nós usamos para o curso. Para cada videoaula, se você vier aqui, você vai ver que tem a apresentação de slide, plano de aula, em que eu já posso motivar vocês. Aqui nós temos a videoaula, em que vocês vão observar que a apresentação, em particular, ó, já pode motivar o nosso curso. Por quê? Porque isso é um material que nós utilizamos em Reveal.js. Então, este tipo de apresentação aqui, ó, é em Reveal.js.
Então, essa ferramenta ela é muito poderosa, porque aqui em particular, nós temos transições de slides que podem ser feitas tanto na horizontal quanto na vertical. Olha que máximo isso. Podemos colocar em hiperlinks e olha que fantástico. Nós podemos, com uma mesinha digital, aqui eu tenho uma em particular, deixa eu só voltar na minha página, no outro quadro. Ó, aqui uma mesa digital, essa aqui eu uso da Wacom, ou Wacom, né? Não quero fazer propaganda de mesas digitais, mas essa daqui, em termos de custo-benefício e qualidade, foi uma das melhores que eu já trabalhei. E, em particular, com a mesa digital, nós temos um recurso dentro do Revel.js, que é o quadro branco. Olha que fantástico. Com a mesa digital, ó, podemos escrever. Aqui eu estou fazendo apenas com o mouse. Então, aqui eu posso brincar tanto no quadro branco, quanto também utilizar o quadro, a caneta, dentro da própria apresentação. Olha que massa. Percebem? Isso é uma ferramenta muito importante de forma didática que nós podemos trabalhar. Então, essa ferramenta em particular é o que eu utilizo em todos os meus cursos. Então, nas 25 videoaulas, você tem uma apresentação para essa videoaula, bem como você tem também a videoaula que já está interlinkada. Aqui em particular é porque não está aparecendo, devido à questão de atualização da própria página. Deixa eu dar aqui um F5. Mas aqui nós já temos a videoaula, se você não quer ir para o YouTube, tá? Ó. Então, aqui nós temos a videoaula. Ela demora um pouquinho a carregar, mas aqui você vai ver. Então, aqui eu tenho o R básico. Beleza? Voltando para os nossos cursos ainda, nós temos aqui embaixo o curso Q Livros, ou quarto livros. Todas as nossas videoaulas que nós vamos subindo para o canal, a gente vem fazendo atualizações aqui. E uma coisa que eu pretendo fazer é, além das videoaulas que nós acrescentarmos aqui, nós vamos colocar também o script, para que vocês possam também utilizar esse mesmo modelo na videoaula e você poder fazer essa mesma coisa que nós vamos replicar aqui. Então, por exemplo, em particular, este curso Q Livros ele já está aqui em 25 videoaulas disponíveis. Nós já temos 26 videoaulas do R básico. E para o GitHub, para nos dar o suporte, então aqui é um introdutório sobre quarto, tá? E um introdutório agora para as videoaulas, aqui na opção em projetos, vou clicar. Nós vamos chegar aqui na opção rapidinhas do R, em rapidinhas do R, deixa eu subir mais para cá, aqui ó, rapidinhas do R, cliquei, vou aqui em rapidinhas, e aqui embaixo nós temos as videoaulas, rapidinha 01, rapidinha 02, etc, etc. Então, já notem aí, as rapidinhas 0005 até a rapidinha vamos colocar aqui 12, 13. Então, da rapidinha 5 até a rapidinha 13, notem aí, vocês vão assistir essas videoaulas. São videoaulas rápidas, de 5 minutos, no máximo 10 minutos. Então, essas, nós temos 13, então nós temos 8 videoaulas. Essas 8 videoaulas das rapidinhas do R vão ser acessadas para que a gente possa entender a sincronização do nosso projeto RStudio para o GitHub. Por fim, nós podemos vir aqui ainda em cursos e aqui
na disciplina de Estatística e Probabilidade, na opção Ensino Normal 2026.1, nós podemos aqui na lateral ver modelo de relatório R para a web. Então, vocês vão clicar aqui no modelo de relatório, no link, ó. Isso aqui é uma outra opção para acesso do quarto, tá? Ó. E aqui, nós vamos deixar... Deixa eu ver se é justamente aqui, tá? Eu não coloquei ela aqui, não. Videoaulas com passo a passo. Deixa eu ver. Tá aqui. Videoaulas com passo a passo. Então, aqui eu tenho essas duas videoaulas. Eu disse 4, mas ela está no de ciência de dados. Então, nós temos essas duas videoaulas. Essas videoaulas são videoaulas maiores, em que nós temos a criação de relatórios web e sincronização com o GitHub. Então, notem aí, nós vamos para o curso de Estatística e Probabilidade, para o ensino 2026.1, e lá vamos voltar aqui, ó, Estatística 2026.1, e aqui em Modelo de Relatório R para a Web, nós clicamos no link e fomos aqui em videoaulas com o passo a passo. Essas são duas videoaulas que vocês podem ter. Olha a quantidade de ferramentas que nós estamos deixando para a gente seguir com o curso. Mais uma outra sequência de 4 videoaulas, que também vai reforçar para vocês. Então, veja que vocês apenas em nossa página vai suprir toda a necessidade para seguir com o curso. Então, aqui, a linguagem R na ciência de dados, eu fiz aqui, justamente quando a gente entra, nós temos uma opção modelo de relatório. E aqui as videoaulas com os passo a passos, eu já fiz ela de forma mais dividida do que aquelas duas videoaulas que está lá na Estatística e Probabilidade. Então, aqui eu tenho relatórios para a página web, parte 1 e 2, aquelas mesmas duas videoaulas. E aqui embaixo, olha só, eu tenho baixar o projeto RR Studio, isso aqui é para o projeto, não precisa. Subindo o projeto do relatório ao servidor GitHub, isso nós vamos fazer num passo a passo, mas com essa videoaula você já vai suprir essa necessidade. Alterações no projeto GitHub RStudio e trabalho GitHub RStudio colaborativo, caso você queira compartilhar com alguém. Então, em resumo, se vocês pegarem o relatório via web, aula 2 e aula 3, ela vai suprir essa necessidade de entendermos, juntamente com as rapidinhas do R, todo o suporte para sincronizarmos o nosso projeto RStudio para o GitHub. Entendendo tudo isso? Muita coisa, né? Então, o que é que nós vamos fazer? Na descrição, todo esse detalhamento, ou volta de novo esse vídeo para você entender todo esse material. Feito isso, nós vamos dar apenas aqui um spoiler do que vai acontecer e vocês vão observar que rapidamente vocês vão conseguir criar um modelinho rápido para já termos um primeiro slide, uma primeira apresentação usando o Revo.js. Primeiro de tudo, o que é que nós precisamos ter? A instalação do RStudio atualizado. A minha versão que eu já tenho aqui, ela não é tão atualizada, mas ela já dá o suporte, quer dizer, eu não fico atualizando o tempo todo. A versão que eu estou aqui é 2026.04.0. Se nós formos aqui na página do RStudio, que é a POSIT hoje, tá? RStudio Download, se nós colocarmos aqui, vai entrar na página da POSIT. Vamos ver em que versão ela está aqui já hoje, né? Então, Download RStudio.
A versão que ela está aqui do RStudio é a 26.7.1. Veja que a minha versão aqui é 26.4.0. Então, já teve um acréscimo aqui no segundo dígito. Não tem problema, aqui eu já consigo ter o suporte, porque eu trabalho com essa versão já há um tempo. A versão que eu estou aqui do RStudio é a 4.6. Então, já tem também atualização dessa 4.6. Mas essas últimas versões do RStudio, elas são importantes porque internamente o quarto já vem instalado. Então, eu não preciso ter problema de instalação ou acréscimos a mais em relação a isso. Uma outra coisa que só vale também termos a noção é que, além do RStudio, o R deve estar instalado. Então, isso se faz necessário justamente de entender as primeiras videoaulas do curso R, para poder instalar o RStudio. E uma outra coisa que é necessário é a instalação do Git. Então, o Git é uma plataforma, é um programa em que faz essa sincronização local para, no nosso caso, a nuvem GitHub, no caso. Então, eu preciso ter a instalação Git também. Então, naquelas videoaulas que nós falamos do GitHub, quer seja as rapidinhas do R, ou as aulas que estão lá no curso de Estatística e Probabilidade, e também de linguagem R na ciência de dados, vocês vão conseguir todo esse suporte para a instalação desses materiais que a gente acaba ensinando. Então, 3 coisas que nós precisamos: a atualização, instalação do R, RStudio e Git. Beleza? Fora disso, nós vamos aprendendo tudo aqui para termos o suporte em cada momento e passo a passo que eu precisar mais. Uma coisa que eu só vou pedir a vocês é que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês deixam suas mensagens na descrição, no chat do vídeo, ou nos manda mensagens via e-mail. Então, aqui nós temos, lá na nossa página, nós temos o nosso contato. Então, por aqui você tem acesso e manda com o seu nome, e-mail e a mensagem e o botãozinho enviar e a gente acaba recebendo essa informação. Ok? Então, temos aqui todo o suporte. Para aqueles que não estão no nosso grupo de WhatsApp, nós temos também o suporte que a gente conversa em tempo real no grupo do WhatsApp. Eu vou deixar também na descrição do vídeo o link para quem quiser entrar nessa comunidade do Estudando o Ambiente R, que por lá a gente solta materiais em tempo muito mais rápido. Ok? Então, iniciando apenas com um spoiler muito rápido de como é que nós demos o suporte todo e agora vamos para a mão na massa para entender assim, como é que eu crio um primeiro projeto para a criação de uma apresentação utilizando o Revel.js. Então, eu venho aqui em novo projeto e em novo projeto vou aqui em New Project e eu vou aqui nessa opção quarto. Deixa eu ver o que é que ele tem aqui de opção para mim. Não seria essa opção aqui não, tá? Então, eu tenho quarto blog, quarto book, quarto project. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Tá aqui, ó. Achei. Então, nós não vamos por essa opção não, tá? Novo projeto. Aqui em New File. Então, nós vamos aqui em Quarto Presentation. Nessa opção. F3. Ok? Cliquei. Ele tem alguns recursos em que ele pode utilizar o Beamer, que é um pacote LaTeX,
ou o PowerPoint, ou eu posso utilizar a opção Rival.js. Qual é a grande sacada que nós temos do quarto, diferentemente do que, por exemplo, o R Markdown não dava esse suporte? Não sei como é que está o estado atual. Mas o quarto, ele teve um suporte muito forte com a linguagem JavaScript, em que muitas das aplicações que nós temos com JavaScript, do qual a gente consegue uma interatividade com a página de forma muito interessante. Então acaba sendo uma ferramenta hoje muito poderosa. Podemos dizer que o quarto aglutina, engloba também o R Markdown. Então aqui eu simplesmente vou colocar um título. Vou colocar simplesmente primeira apresentação. Vou colocar meu nome. Geralmente uso meu apelido, Denis. E vou utilizar, justamente, não vou utilizar o Jupyter, vou utilizar o pacote knitr para fazer o tricotar, ok? E simplesmente vou criar. Veja que aqui ele já me dá um modelo de apresentação. Eu não gosto de utilizar o editor. Aqui eu vou baixar um pouco. Deixa eu melhorar essa configuração para visualização. Eu não gosto de trabalhar com o editor visual. Eu gosto de ver o código. Então, eu gosto de utilizar a opção Source. Então, eu gosto de ver na íntegra e não como a gente observa como editor de texto do tipo Word, em que você já na página já vê a escrita com o layout definido dessa escrita. Não. Eu prefiro dessa forma que nós conseguimos controlar melhor os recursos que nós vamos utilizar. Então, se você já é familiarizado com o R Markdown, aqui não foge do que acontece no R Markdown. O que só altera é o que acontece por trás desse arquivo. Vocês vão observar, quem já é familiarizado ou quem não é familiarizado com o R Markdown, nós temos também um curso chamado Documentações em R, que nós podemos visualizar aqui em cursos. Deixa eu ver se ele está aqui, ó, Documentações em R, que o foco aqui está em R Markdown. Você vai ver que é muito parecido todos os arquivos que nós temos, e nós falamos de forma discriminada a estrutura desse arquivo, que nós dizemos que justamente essas delimitações de 3 pontos no início e no final é o que nós chamamos do cabeçalho do arquivo. É ele que é o responsável por ajudar ao knitr a renderizar esse material para o formato desejado em HTML, tá? Então aqui nós vamos salvar e, diferentemente do que acontece nas documentações em R, eu vou simplesmente colocar aqui e criar uma pasta, que essa pasta eu vou chamar justamente o nosso curso Rival.js. E aqui dentro eu vou colocar a nossa seção de aulas. E aqui em particular eu vou começar a nossa aula 01. Aqui agora eu vou então nominar minha aula .001. Veja que a extensão do arquivo ela vai ser dada pela extensão QMD, de quarto Markdown. Então, as iniciais intitulam isso. Então, QMD justamente me dá uma ideia inicial do qual eu posso renderizar. Então, sem visualizar, sem fazer muita firula, as mesmas coisas que acontecem com o R Markdown vai acontecer aqui, só que o formato Rival.js é para a apresentação de slides, e não de livros, e não de artigos, ou qualquer outro tipo de formato. É para a apresentação. Então, eu já vou ter aqui, a priori, na primeira, apertando o botão Render, nós vamos ter aqui a renderização do nosso material. Ó. Então, o que é interessante nesses projetos criados
pela POSIT. É que você sempre tem um modelinho já pronto para você ter um pontapé inicial e entender. Então veja que aqui eu já tenho minha apresentação em Revel.js. Não tem todos aqueles recursos que teve na minha apresentação lá do R básico, mas nós vamos aprender o passo a passo para trabalhar. Então, abrindo aqui a nossa apresentação, eu posso clicar nesse botão e já visualizar isso daqui em algum navegador. Então, veja que aqui, ó, eu posso, já visualizando, sem background, sem nada, todas as nossas apresentações. Veja que aqui eu tenho um menu, e esse menu nos dá simplesmente alguns comandos do qual eu posso utilizar o Speaker View. Veja o que é esse recurso interessante, que é quando você quer, com duas telas, controlar, por exemplo, o seu tempo de apresentação, o que é que vai acontecer no próximo slide, tudo isso nós vamos aprender. O que é que nós temos mais aqui? Nós temos aqui um outro recurso interessante, que é o Speaker View, é a exportação da nossa apresentação para o modo PDF, dentre outras alterações. Então, isso daqui é apenas um spoiler de muitos recursos que nós vamos ter nesse nosso projeto de curso chamado Revel.js. Eu espero que essa aula ficou um pouco grande, mas foi importante para que a gente possa entender todos os recursos e as ferramentas que nós iremos precisar para as próximas videoaulas. Tranquilo? Espero que tenham gostado. Lembrem-se que o conhecimento é uma liberdade necessária. Fui!